iluminar a expositora Palova, que possa dar um estudo para nós, como sempre, mais um aprendizado, e que a espiritualidade amiga possa ampará-la, hoje, agora e sempre, que assim seja. Palova, fica à vontade, viu? Social, muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Que a paz de Jesus possa ser alcançada pelos nossos corações. É uma alegria muito grande encontrar com vocês novamente, em nome de Jesus. O livro da Esperança foi a obra escolhida pela espiritualidade para o nosso estudo da noite de hoje. São lições, meus amigos, sempre de uma atualidade muito grande, porque Emmanuel tem a missão muito iluminada de interpretar para nós os intérpretes de Jesus. Então, quando Jesus esteve conosco, ele foi acompanhado de muito perto por Levi, que foi um dos apóstolos, cujo nome é Mateus, por Pedro, pescador, que depois se tornou a pedra angular da igreja cristã, e Lucas, que acompanha Paulo. E assim, pequenos trechinhos das cartas que Paulo escreveu, que Lucas escreveu no Atos dos Apóstolos, que Levi escreveu sobre o Evangelho, Levi é Mateus, né? João, que conviveu mais de perto com Maria de Nazaré, o discípulo mais jovem de Jesus e aquele que viveu mais tempo. Não é que não tenha passado pelas agruras e pelas dificuldades. Porque nós hoje sabemos que, como não viemos à Terra para nos divertir, que cada um de nós tem uma missão muito específica para cumprir, a gente às vezes fica achando a vida muito difícil. Estejamos nós em que faixa etária que tenhamos. O jovem encontra dificuldades de adaptação, não só da sua própria vida, mas também para administrar o espírito milenar que vem de muitas e muitas romagens com a realidade atual. Porque nós somos hoje o melhor da nossa versão. O passado, ele sempre vai refletir a anterioridade das nossas experiências. Então, se a gente lembrar que a Terra hoje é menos violenta do que já foi, vamos imaginar, na época de Jesus, quando Nero, então imperador, logo que Jesus foi crucificado, Nero assume o poder e resolve incendiar Roma. Ele queria incendiar um pedacinho, porque ele tinha muito dinheiro e ele queria passar à história como o imperador que construiu uma cidade magnífica, só que o fogo saiu do controle dele e incendiou 3/4 partes de Roma. Então, imaginemos as pessoas correndo esbaforidas, os animais em atropelos, desesperados com o fogo, sem ter para onde correr. E aí Nero se dá conta da loucura que ele fez. E ele, então, resolve encontrar um culpado. Quem Nero culpa? Os cristãos. E aí, então, a perseguição aos cristãos, ela assume uma proporção aterrorizante. Assim, Emmanuel, através da mediunidade gloriosa de Chico Xavier, nos entrega as obras com essas explicações, exatamente para que, neste momento
em que as dores atinjam a nossa alma de maneira mais contundente, em que a gente ache que é muito difícil superar a fase que nós estamos passando, a gente poder fazer uma comparação com o que os primeiros cristãos viveram. Só para a gente ter uma pálida ideia do que acontecia, quando Nero, por exemplo, resolvia dar uma festa à noite e ele precisava iluminar o palácio, ou mesmo as vias, né, Via Ápia, por onde os convidados passariam, ele amarrava ao poste um cristão, jogava azeite e ateava fogo. E os cristãos incendiados se transformavam em tochas humanas. Hoje, ao interpretarmos o Evangelho, a gente precisa lembrar que as palavras de Jesus, através do Evangelho de Pedro, de Lucas, de Mateus, de João, ou através do que Paulo deixou escrito, as cartas de Paulo, são mensagens para nós. Aí é importante a gente lembrar que a harmonia que todos nós desejamos, que nenhum de nós gosta de problema, de confronto, de briga, não é? Nós já passamos dessa fase. Nós desejamos a paz, nós desejamos a concórdia, nós desejamos a harmonia. Mas para atingir essa fase tem um obstáculo, que somos nós mesmos. Nós, com as nossas dificuldades de orgulho, de vaidade, aí vem primeiro os apóstolos, deixando mensagens para nós, vem Allan Kardec, trazendo o evangelho redivivo. Sabe por quê, meus amigos? Se a gente acompanhar a história, a gente vai perceber que as mensagens de Jesus foram sendo desvirtuadas. Por exemplo, Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, como o poder estava nas mãos de Roma, dos Césares, eles resolveram submeter o evangelho de Jesus às realidades daquela época. Então, por exemplo, existia um templo para cada deus. Júpiter, Diana, não é? E foram sendo criadas as igrejas cristãs que depois foram adquirindo essas personalidades. Foi a primeira desvirtuação. A seguir, aqueles hábitos judaicos foram sendo impressos na realidade cristã. Pedro, Tiago e Paulo viveram momentos de grande discordância. Em certo momento, Paulo de Tarso, aquele vigoroso combatente do cristianismo, encontra uma resistência muito grande em Tiago, que era judeu e protegia os hábitos judaicos. Um dia, Paulo chega para Tiago e fala: escuta aqui. Em outras palavras, né, gente? Escuta aqui. Jesus não me ensinou que tem que rezar virado para o lado tal, que tem que deixar de comer esse tipo de carne, que tem que fazer circuncisão. E aí Tiago responde para ele o seguinte: olha, nós temos leitos aqui para mais de 100 de idosos que foram abandonados na via pública, para crianças cujos pais faleceram e ninguém se importa com ela, para os doentes. E nós, cristãos, somos pobres e os judeus são ricos. São os judeus que custeiam a despesa para a assistência de todos esses necessitados. Paulo, então, começa a compreender o esforço que Tiago fazia para equilibrar
a verdade que Jesus nos ensinou com a necessidade material à qual todos nós somos submetidos. E aí é a oportunidade da lição 42 deste livro da esperança. Ele começa trazendo um pequeno trechinho do Evangelho de Mateus. Olha o que diz Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Esse é um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, que era Levi. Só que essas palavras estão dizendo para nós de tesouros. Não está falando propriamente ou exclusivamente de dinheiro, o que depois o Evangelho vai trazer. Então, o que seriam os tesouros para nós? Os tesouros que nós recebemos, às vezes, nós não identificamos a preciosidade. Nós recebemos o tesouro do corpo físico, que nos possibilita transitar na Terra. Muitas pessoas, neste momento, gostariam de ter a oportunidade de se reconciliar com o inimigo enquanto estamos a caminho. Ou a oportunidade de andar 1000 passos com aquele que nos pede a metade, emprestar sem ter que tomar de volta, mas não tem mais o corpo de carne. Então, o corpo de carne é um tesouro que nós não sabemos por quanto tempo conservaremos. E mais, que às vezes nós não sabemos conservar. Não é só pela comida, pela bebida, mas também pelos maus pensamentos, pela energia que nós extravasamos de nós mesmos, nos contaminando em primeiro lugar. Tem uma fala muito interessante de Emmanuel, no livro Fonte e Viva, que ele fala o seguinte: a maior parte dos problemas que nós temos que resolver na Terra hoje não são provações de outras existências. São situações que nós criamos com o nosso comportamento ainda nessa vida. Pela nossa invigilância, pelo nosso medo. Sabe a parábola dos talentos? Quando o Senhor entrega 10 talentos a um, 5 a outro, 1 a outro, e esse um esconde o talento dele com medo do Senhor. Os talentos são os dons que nós possuímos. Cada um de nós possui um dom diferente. Ninguém é completamente mau e ninguém é inteiramente bom ainda nesse estágio que nós estamos na Terra, a não ser Jesus. Então, todas as pessoas com as quais a gente não concorda, elas têm um papel relevante no mundo. Emmanuel chega a dizer para nós o seguinte: aquele criminoso que a gente às vezes acusa pode ser amanhã o enfermeiro que vai nos estender um copo de água. Então, aquela pessoa com quem a gente não concorda, seja na família, seja na casa espírita, que é o nosso segundo lar, seja no trabalho, seja nas relações de amizade, elas podem significar um tesouro para outras pessoas, um tesouro em outras situações. Então, o corpo é um tesouro, o tempo é um tesouro, a saúde é um tesouro, a família é um tesouro, o lar é um tesouro, o trabalho é um tesouro e a habilidade que nós temos é um tesouro. A habilidade de cantar, de tocar, de dirigir, de organizar, de construir, de mentalizar, de congregar, de pacificar. Às vezes os ânimos estão exaltados e chega alguém com uma palavra harmoniosa e coloca água na fervura, acalmando, não é? Então, nós precisamos distinguir aqueles tesouros que são passageiros. Ah, eu sou jovem, eu sou bonito, eu tenho muito dinheiro, eu tenho um cargo importante. Quando a gente desencarnar,
nada disso terá valor. E o que terá valor? São aqueles tesouros que os ladrões não podem minar. São tesouros indestrutíveis. É exatamente aquilo que a gente consegue doar. Quando a gente olha em volta, a gente percebe que Deus nos concede tesouros que a gente não valoriza, mas que a gente não consegue construir. Qual o valor, a importância do raio de sol? Qual o valor e a importância dos vegetais, dos minerais, da chuva, do vento que fertiliza? Tudo isso é tesouro divino que o Senhor nos concedeu. Quando a gente estuda a obra A Caminho da Luz, a gente vê que Jesus, depois que recebeu a massa incandescente retirada do sol para cuidar dela, ele foi fazendo experiências para aquilo que seria melhor para nós. Então, por exemplo, as árvores, na pré-história, tinham 10 metros de altura, tinha dinossauros, tinha animais gigantescos. A vida humana era impossível naquela época. E os séculos e milênios foram passando e tudo foi se aperfeiçoando. Até nós termos esse corpo que permite que a gente raciocine em termos imateriais. Hoje, compra-se sem dinheiro. O dinheiro é virtual. Hoje, realizam-se reuniões à distância. Então, nós devemos estar atentos para a sutilização ou a sutilidade ou o processo progressivo da imaterialidade da nossa vida. A cada vez menos material. Hoje eu estava escutando a Maíse Braga, né, uma palestrante muito interessante, e ela estava falando que ficou muito assustada quando ela viu uma criança de 9 anos fazendo um dever, um para-casa, antigamente a gente chamava de para-casa, né? Agora eu nem sei como é que chama mais, de matemática. A mãe dele estava na cozinha, arrumando a cozinha, e ele estava na sala fazendo para-casa de matemática. Aí ele falava baixinho assim: Alexa, quanto é 29 dividido por 3? E a Alexa respondia para ele baixinho. E quando a mãe chegou da cozinha, falou: meu filho, como é que está o para-casa? Aí a mãe, olha, nossa, tudo certinho. E a mãe saiu e ele falou assim: Alexa, eu te amo. E a Alexa respondeu. Né? Então a gente vê a inteligência artificial interagindo conosco e uma vertente, um canal em que a espiritualidade se manifesta também. A gente precisa estar muito atento a essas questões. Assim, comentando essa mesma mensagem, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fala assim: meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Epa! Então agora a gente saiu de uma situação de perdoar, não desejar o mal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, para um outro patamar, que é o patamar de fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. E aí, os próprios espíritos tiveram a preocupação de dar para nós um conceito do que vem a ser caridade, que está no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Gente, parece uma coisa muito boba, né? Mas benevolência para com todos é muito difícil. A benevolência é a boa vontade. Então, eu vou chegar num lugar e vou estar com boa vontade, com a mente aberta, com o coração aberto para tudo que acontecer. Não vou me colocar contrário a ninguém. Então, a benevolência para com todos é essa disposição. Perdão
das ofensas. A gente acha que perdoa, mas a gente faz o diagnóstico se a gente perdoa ou não pela quantidade de portas que a gente vai fechando ao longo da vida. Convivi com fulano, ele parou de me procurar, eu também não liguei mais para ele, não mandei mensagem, né? E indulgência para com as faltas alheias. A indulgência para com as faltas alheias é a compreensão do semelhante. Nossa, meu amigo fez isso. Que coisa terrível que ele fez. Mas o raciocínio que a espiritualidade sugere que a gente adote é, no lugar dele, com a vida dele, as dificuldades dele, as provações dele, as privações dele, a gente teria feito melhor? Então, esse conjunto é o conjunto das obras, porque a fé sem obras, de acordo com Paulo, ela é morta. Para Tiago, bastava ter fé, que você seria salvo. Então, eu vou com uma vida de erros, mas ao final, quando eu estiver ficando mais velhinho, aí eu me arrependo. Aí eu sou salvo. Eu vou ficar num lugar bom, né? O céu para os católicos, nosso lar para os espíritas, por exemplo. Mas a realidade não é essa. Nós somos o produto do que nós fazemos. Nós somos o resultado das nossas ações. Assim, Emmanuel fala o seguinte: Deus que nos auxilia sempre. Como assim Deus nos auxilia? Ele permite tantas dores, ele permite que as pessoas sejam mortas ainda na infância ou na primeira juventude. Ele permite que aconteçam traições, homicídios, roubos. Por quê? Porque quando nos é dado, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus ressuscita ao terceiro dia, depois de ter sido crucificado na cruz, que é loucura para quem não a compreende, mas é salvação para quem a entende, ou seja, não é possível atingirmos o conhecimento sobre Jesus sem sofrimento. Não é terrível isso? Pensa, por exemplo, num cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho que chama Pix. Ele foi achado na rua, ele não enxerga, ele não tem dente, todo banguelinho, e as duas perninhas de trás não funcionam direito. Quando a gente achou ele na rua, a gente pensou, com o tempo, dando comidinha, cuidando, ele vai ficar bom. O Pix vai passar a ser uma coisa... Não. A gente cuida dele e ele continua com o mesmo sofrimento. Então, eu fiquei pensando assim, que fez o Pix, cachorrinho, para merecer tanto sofrimento? Que terá feito o Pix? Aí a gente começa a compreender que a evolução passa por dor. Crescer dói. Então, muitas vezes, a gente tem uma dorzinha e acorda. Opa, fiquei com dor de estômago ao tomar, sei lá, essa cerveja, essa caipirinha, comer esse torresmo. Então, eu não vou fazer isso mais, porque eu não quero ter dor de estômago. Tem gente que aprende de primeira. Tem gente que não. Que deixa fazer uma úlcera. Não é? Então, a dor, muitas vezes, ela é necessária para o nosso aprendizado. E quando a gente persevera no erro, a dor vai aumentando. Então, tudo na natureza passa por um processo de crescimento. As rochas são abalroadas pelas tempestades, pelas ondas do mar. Os vegetais são ceifados, são levados pela enxurrada e vivificam. São decepados, árvores são podadas. Não é? Mas tudo continua num crescendo. Daí a impropriedade da gente achar que vai ser melhor sem sofrer. Quem busca Jesus sem a cruz, encontra a cruz sem Jesus.
É o sofrimento sem consolo. Porque quando Jesus fala, olha, eu me vou, mas vou enviar um consolador que vai ficar eternamente com vocês, ele não está prometendo que a gente não sofreria. Ele não está prometendo que vai ser fácil. Ele não nos promete que ao nos tornarmos espíritas, que nunca mais a gente vai sentir dor. Ou quem se tornou espírita deixou de sofrer. Não. A melhora é que a gente compreende por que está sofrendo. Né? Existem, então, os sofrimentos voluntários, que a gente cai neles porque a gente quer. Existem os sofrimentos de antes, e existem os sofrimentos da evolução, do crescimento. O sofrimento, a dor do crescimento é perfeitamente suportável. A dor da provação e da expiação também, mas são mais difíceis, porque eles passam por um enfrentamento nosso. Nós não nos resignamos. Por isso que o Evangelho vem nos ensinar o poder e o benefício da obediência e da resignação. É como se a gente quisesse lutar contra a correnteza. Vai ter que fazer um esforço maior, vai ter que dar mais braçadas, vai ser mais difícil. Né? Mas essa lição 42 do Livro da Esperança, que é nas sendas do mundo, vem nos dizer que em nenhum momento nós estamos desamparados, mas é preciso a gente ter consciência, é o que os Espíritos nos ensinam, do que viemos fazer aqui e da enormidade dos benefícios que Deus coloca à nossa disposição. Porque às vezes a gente enxerga só a dor, a gente não enxerga todo o amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga e querida, que sempre nos consola. A gente tem um espírito familiar que nos acompanha desde antes da gente reencarnar. Eles são parecidos conosco, mais ou menos na mesma faixa evolutiva. E temos os espíritos protetores, que são mais evoluídos. Né? Então, eles orientam a nossa reencarnação, mas às vezes a gente não quer ouvi-los. Às vezes, a gente quer ficar mesmo vendo a rede social, vendo as fofocas, vendo as ilusões, vendo as mentiras, achando que aquela vida que está lá é a verdadeira, que nós podemos correr atrás dela que vai dar certo. Quando o tempo é um tesouro que nos importa multiplicar, aproveitando bem. Se a gente tem medo e enterra, que significa não beneficia o tesouro que a gente tem, a gente vai ficar sem ele. Então, quando a gente assusta, o corpo está doente, o tempo está quase acabando, a família está em desarmonia, o trabalho, não temos mais força para realizá-lo. E aí, todos esses tesouros, eles não estarão mais produzindo frutos. Sabe quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, que ele ressuscitou? Na verdade, ele não estava morto, né? Ele teve uma enfermidade e Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Ele estava cheio de amarras materiais, para ele poder viver a vida. Aí, a Maria sentou perto de Jesus e Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte não lhe será tirada. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nos rodeia tem uma parte boa e uma parte ruim. As pessoas, as situações, as instituições, a nossa vida, nós mesmos. E que vai ser muito mais fácil se nós procurarmos sempre a melhor parte. Essa pessoa tem esses defeitos, mas tem essas qualidades. Nós temos esses defeitos, mas temos algumas qualidades. A situação está difícil. Eu estou doente, ou eu estou sem trabalho, ou eu estou sentindo uma angústia interna, uma depressão, uma dificuldade que eu não consigo identificar o que é, eu vou ao médico, o médico não acha nada.
Qual que é a boa parte disso? É que esse momento que nós vivemos é passageiro. Ele não é eterno. Eterno é o nosso espírito, infinito, eterno, Deus. Então, se a gente conseguir enxergar que vai passar, fica mais fácil. Se a gente conseguir olhar o lado bom das pessoas, fica mais fácil de conviver. Essa é a melhor parte a que Jesus se referia. Emmanuel fala: Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir. Possuir o quê? Dinheiro, tempo, corpo, cargo, habilidade, inteligência, seja o que for que a gente possua, dons musicais. Tem gente que cozinha divinamente, né? Tem gente que organiza divinamente, tem gente que dirige divinamente. Tudo que nós possuímos, Deus permite que a gente possua para aprendermos a auxiliar. Nós não possuímos para o nosso contentamento. Fala assim: atraímos a riqueza e supomos que vamos ter essa riqueza para sempre. Aí chega o momento do nosso desencarne. Olha só o que Emmanuel fala para nós, de sensacional. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses. E se algo nos fica, olha só, não tem corpo, não tem dinheiro, não tem a presença física de ninguém, não tem títulos, não tem cargos, não tem aposentadoria, não tem poupança, não tem casa própria. Não é fácil não, gente. É despojado de tudo, né? O que nos fica? A plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome. Pelo tanto de dinheiro que a gente deu? Não. Pelas alegrias, ainda mesmo que precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Porque receber é um ato que requer uma certa humildade. Às vezes, nós estamos muito necessitados, mas não temos a humildade de pedir. Pedir uma prece, pedir um passe, pedir um tratamento de desobsessão, pedir um livro, pedir uma ajuda, pedir a misericórdia divina. Gente, tem uma parábola de Jesus, acho que vocês todos conhecem bem, que é quando Jesus estava fazendo uma pregação, né, numa casa, e que um paralítico de Cafarnaum queria chegar perto de Jesus. Mas a multidão que estava em volta não permitia. Olha que parábola, gente. Aí os amigos o colocaram numa maca, tiraram uma telha do telhado e fizeram com que ele descesse pelo telhado até Jesus. E aí vem o gigante que é Emmanuel explicar essa passagem para nós, dizendo que nós hoje somos os paralíticos de Cafarnaum, paralisados nos nossos medos, nas nossas misérias, nas nossas dificuldades, nos nossos erros, nos nossos vícios, e que podemos rogar aos nossos amigos espirituais que nos alcem ao mais alto e que possamos nos atirar aos pés de Jesus, rogando clemência. Esse o significado dessa parábola, nos ensinando que, às vezes, jornadeando sozinhos, nós realmente não somos capazes de nos aproximar de Jesus, porque a multidão dos nossos pecados nos impede. A multidão dos espíritos tão sofredores quanto nós mesmos nos impede, às vezes, de nos aproximar de Jesus. Mas nós podemos pedir a ajuda dos irmãos espirituais. E eles hão de nos elevar. Para quê? Para que, atingindo o nível espiritual necessário, que a gente atinge através da prece, no momento do passe, em reuniões
como essas, a gente possa espiritualmente se atirar aos pés de Jesus e pedir socorro, e pedir ajuda. Porque não tem nenhum problema maior do que a misericórdia divina. Não tem nenhuma dificuldade que Deus não resolva assim. Existem situações que a gente dorme cheio de feridas morais, de dores, de dificuldades, de medos, de ansiedades, com dificuldade até de respirar. Mas se a gente consegue entregar a Jesus essa dificuldade, a gente pode amanhecer sem ela, seja ela qual for. Porque na nossa visão limitada, a gente acha que Deus também é limitado. E Ele não é. Outro dia eu escutei uma senhora falando assim, o marido dela falou para ela, nossa, mas isso é muito caro. Você vai dar isso para a pessoa? Aí ela falou assim, meu pai é muito rico, eu posso dar. O nosso pai é muito rico. Ele tem todas as coisas. Mas a fé necessária, ela não é a fé de acreditar. Porque a fé, segundo Kardec e a espiritualidade, só o é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. O que isso quer dizer? Que nós temos que raciocinar, que nós temos que acreditar pensando. A fé não é apenas a crença, a fé é saber. E Emmanuel continua. Via de regra, amontoamos títulos de poder. Às vezes a pessoa adquire o título de coordenador de uma tarefa e consegue infernizar a vida de um tanto de gente. Às vezes, a pessoa tem apenas o cargo, mas esse cargo projeta tudo aquilo que a pessoa é. E nem sempre aquilo que nós somos é digno de ser projetado. Todos nós, na nossa trajetória rumo à espiritualidade superior, vamos nos defrontar em algum momento com nós mesmos. Diz-nos a espiritualidade que o umbral, descrito por André Luiz, umbral que todos nós tememos, nada mais é do que o encontro de nós com nós mesmos. Os monstros da nossa incompreensão, da nossa rebeldia, podem se revelar através da nossa mente perturbada pelas nossas escolhas. O ambiente escuro nada mais é do que o reflexo da nossa mentalidade conturbada. Então, um umbral, como algumas pessoas costumam falar, umbral médio, umbral baixo, umbral alto, né, que são classificações que algumas pessoas gostam de dar para facilitar a compreensão, ele é proporcional àquilo que nós dermos para as outras pessoas. Então, chegado o momento do nosso desencarne, nós utilizaremos o alívio, ainda que insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar os nossos impulsos fraternos. Às vezes acontece um acidente, né? O trânsito diminui, porque as pessoas querem ver o que aconteceu, a curiosidade humana. Mas, às vezes, nós elevarmos o nosso pensamento, desejando que a solução, mesmo que a gente não possa parar, mas o pensamento fraterno, ele é um pensamento que produz frutos, que produz resultados. Tem uma epístola muito interessante, um pedacinho, né, da epístola, que quer dizer carta, que Pedro fala assim, dê conta da tua administração. Aí a gente fica pensando, um governador, um prefeito, né, um político, mas a administração, ela vai desde o alimento da cozinha, que às vezes a gente desperdiça, até
a administração de nós mesmos, do nosso recurso. Se nós temos acesso, por exemplo, a livros, o que vale amontoados só para o nosso prazer se nós não compartilharmos? Às vezes nós temos só para nós os afetos da nossa família e não doamos nada além dos nossos familiares. O alimento que nós temos em abundância. Outro dia, um palestrante falou o seguinte: nenhum de nós pode tomar remédio para que o nosso amor, seja filho, marido, filha, esposa, irmão, sare. Só o próprio doente pode tomar o remédio para curar-se a si mesmo. Nós não podemos nos alimentar para que o outro fique forte, como também nós não podemos, além do nosso desejo fraterno de que todos estejamos bem, produzir modificações significativas na vida de ninguém. Mal damos conta de produzir alterações na nossa própria vida. Assim, a disciplina, a boa vontade, o desejo de ser útil, eles são os talentos que nós podemos colocar à disposição de alguém. E aí, todos nós que recebemos os dons divinos, nós temos o dever de administrá-los. Pedro fala assim, olha que coisa mais interessante, está em Fonte Viva, lição número 130. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós não recebemos a graça para ficar com ela para nós. Esse é o sentido da parábola dos talentos. É preciso que a gente coloque as graças que a gente recebeu à disposição das pessoas com quem nós convivemos. Com relação ao dinheiro, quando a gente recebe uma nota, por exemplo, eu nunca recebi uma nota de 200. Alguém já? Não, né? É difícil essa nota. Ela existe mesmo? Não sei. Existe? Existe. Então, se você recebe uma nota de 200, você não pergunta, essa nota passou na mão de quem? Dependendo da mão que tiver passada, essa nota eu não quero. Né? A gente recebe. Como quando Paulo de Tarso tinha ido para a Espanha. Aí, Paulo devia estar na casa dos 63, 64 anos, mais de 30 anos que Jesus tinha sido crucificado. João, evangelista, na casa dos 40. E João foi preso em Roma, Paulo na Espanha. E ficaram sabendo que lá nos calabouços, João estava sendo queimado vivo, aos pedacinhos, sabe? Não é nada muito grave, não. Tipo sola do pé, palma da mão. E aí, os cristãos se reúnem e falam: quem é que tem energia suficiente para tentar libertar João? E todo mundo fala um só nome, que é Paulo. Paulo tinha um lado não muito brilhante, vamos dizer, que perseguiu os cristãos, que era rigoroso. Mas o lado maravilhoso disso é que só ele tinha capacidade de vir da Espanha, naquela época, navio, a pé, para tentar assaltar João. E ele vai, aos 60 e tantos anos, cabecinha branca, magrinho, né, o corpo todo retalhado de açoites. Ele chega lá e aí ele pede a segunda preferida de Nero, Sabina Pompeia, para ajudar. E a Sabina fala para ele o seguinte: em 3 dias eu vou conseguir liberar João, ao poder que ela tinha sobre Nero. Né? Aí, quando Paulo chega
na Assembleia de Cristãos e fala: gente, consegui, nós vamos libertar João, a Sabina Pompeia me prometeu. Aí eles quase bateram em Paulo. Aquela mulher de vida fácil, para ela que você foi pedir? E aí Paulo, com o brilhante raciocínio que ele tinha, né, ele constantemente inspirado, ele achava que era Jesus que o inspirava. Era Jesus, mas não diretamente. Ele era inspirado por Estevão e por Abigail, né? Então ele falou assim: aqui, se eu tivesse pedido para Nero, que mata dezenas de cristãos, estava tudo bem. Se eu tivesse pedido para os centuriões que queimam os cristãos vivos, estava tudo bem. Mas porque eu pedi para ela, que tem uma vida diferente, aí está ruim? É de onde vem essa nota? E aí que Paulo fala: conhece-se o verdadeiro cristão pelas obras. Sabina Pompeia podia ter a vida de facilidades ou de dificuldades, né, gente? Que fica falando que é facilidade, eu sei lá se é facilidade. Mas o benefício que ela estava fazendo de soltar João era o que realmente significava. Então, é muito importante a gente ter um critério de observação das pessoas. Nossa, fulano é tão metida, olha a roupa que ela usa. Fulano é tão vaidoso, olha do jeito que ele anda. Isso é absolutamente desimportante. O importante é a obra que se produz. Né? É como a gente, às vezes, tem um juízo muito rigoroso dos nossos irmãos de outras religiões. Quando será que Martinho Lutero não convive com Teresa de Ávila? Será que Francisco de Assis, católico por natureza, não convive com Emmanuel, porque são de escolas religiosas diferentes? Isso não tem absolutamente a menor importância, porque conhece-se a árvore pelos frutos. Não é? Se as pessoas estão levando benefício, bem-estar, tranquilidade para os outros, isso é o que realmente importa. Assim, cada um de nós. Não importa se somos do mesmo partido político, mesma turma de futebol, mesmo centro espírita, mesma regional, mesma corrente filosófica, isso não tem a menor importância. Somos todos irmãos. Não é? E o que nos une é o amor do nosso Pai, que é comum. Nós temos o mesmo Pai. É isso que nos une. E aí, também, a recomendação de Emmanuel é: serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. A consciência tranquila, então, seria um indicativo. Eu deitei. Será que eu fiz hoje tudo que eu podia? Antes de dormir, eu estou bem? Né? O que é que nós poderíamos ter feito e não fizemos? Que talento estamos escondendo debaixo da terra infértil? De que modo estamos utilizando o nosso tempo, que é um talento também, né? Caridade não é tão somente a divina virtude, é também... Olha que coisa mais interessante, gente. A gente fica pensando que a espiritualidade superior não vai ser absolutamente correta conosco e a gente se engana. Olha essa frase. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Existe coisa mais precisa do que a contabilidade? Débito, crédito. Haver, dever. Como é que está o nosso saldo? Será que nós estamos usando mais os recursos de Deus do que contribuindo com esses recursos? Quantas árvores eu planto? Quantos pés de alface eu como? Quantas laranjas eu chupo? Quanto eu retribuo à natureza? Quanto de prece eu elevo aos céus por tudo que a vida nos dá? Fico pensando na comida que a gente come. Quantas mãos, quantos cérebros, quantas pessoas envolvidas nisso. Né? Então, o universo tem um sistema contábil. Quanto de sol eu tomei na minha vida? Quanto de luz eu ofertei para os companheiros que estão jornadeando junto com a gente?
Quanto de água quente eu usei? Né? Quanto de remédio eu precisei tomar por causa dos meus excessos? Essa é a contabilidade divina. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessite será confiscada. Eita, nós vamos entrar na vida espiritual, que não é bem entrar na vida espiritual, né? Os planos, eles se interpenetram. Então, a gente vai perder o corpo físico e estará na vida espiritual. Ligado às coisas materiais, como, por exemplo, aquelas pessoas que desencarnam, não conseguem sair do cemitério, por exemplo, né? Ou tem tanta necessidade de recursos materiais que vão para os matadouros, para os frigoríficos. Tem um caso muito interessante do Chico. Uma vez ele foi visitar uma senhora que estava com muitos problemas em casa, brigando com os familiares, desentendimento, uma confusão terrível. E aí Chico entrou na casa e estava conversando com a senhora. Em cima da mesa tinha uma penca de banana muito bonita. Sabe aquelas bananas que vão ficando amarelinha, banana 14, enchendo de pintinha? Aí o Chico olhou aquela penca de banana e falou que ficou com muita vontade de comer uma banana. Mas a dona não ofereceu para ele nenhuma banana. Aí, no momento que ele falou, nossa, que banana deliciosa, aparece quem? Para ele? Emmanuel, né? E aí Emmanuel fala para ele assim, Chico, observa o que vai acontecer. Aí ele está conversando com a dona, entram 3 entidades muito materializadas, né? Aproximam-se do cacho de banana e sugam, desencarnados, né? E sugam a banana. Do ponto de vista espiritual, as bananas escurecem. Sabe quando a gente coloca banana na geladeira e a casca fica pretinha? As bananas escureceram e Emmanuel falou, observe, todas as coisas elas têm a materialidade, o fluido condensado e tem o aspecto espiritual. Cada um de nós tem a esfera, né, tem a emanação, ou tem a aura, cada um gosta de dar um nome, mas que é a energia gerada por nós. Esse microfone tem energia, esse copo d'água, cada um de nós, as paredes, tudo tem energia. Quando essas entidades desencarnadas se aproximaram e sugaram a energia espiritual ou fluídica das bananas, elas perderam o seu aspecto de benefício espiritual. Ficou a massa, mas não ficaram os benefícios. Então, Emmanuel explicou para o Chico o seguinte, quem comer e estiver invigilante, pode até sentir um mal-estar. Às vezes você come um negócio que não faz mal normalmente, mas você se sente mal com aquilo, né? Porque a gente não sabe a natureza espiritual daquela substância. Daí a importância da prece antes da gente ingerir algum alimento, né? Antes da gente fazer as refeições. Por quê? Porque tem um conteúdo material e tem um conteúdo espiritual, essencial. O conteúdo material alimenta a nossa matéria, os nossos órgãos, mas os nossos órgãos não são feitos apenas de matéria. Eles têm também a energia quintessenciada, a substância espiritual, o estômago, o cérebro, o coração, pele. E a substância espiritual do alimento é que nos alimenta também espiritualmente. Então, daí a importância da gente observar tudo que nos acontece por causa da contabilidade divina. Tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que a gente sabe que é um espírito muito misericordioso, né? Que fala o seguinte, o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Ele paga a conta de energia. O dinheiro não é a paz. Entretanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Conhece aquela frase? Na casa em que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Tem no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, eu acho que é Sublimação, em que o Dr. Bezerra de Menezes leva a Dona Ivone, médium, jovem ainda, para um morro carioca,
na década de 40, e pede para ela observar aquelas crianças que moravam ali, que passavam dias sem comer, que não tinha quem olhasse por elas, e ele fala: é claro que a pobreza não quer dizer crime, mas um estômago vazio não permite que a mente se eleve além das imagens dos alimentos que se quer ingerir. Olha que ensinamento sensacional. Porque às vezes a gente fala, né? Nossa, fulano é pobre, mas ele não tem que ser bandido. Não tem. Mas a fome, ela não possibilita que a mente se desassocie do estômago vazio. Daí a importância do pão e do alimento espiritual. Por isso que as casas cristãs, elas têm a campanha de fornecimento dos recursos materiais, para possibilitar que a pessoa com o estômago saciado possa pensar mais elevadamente. Continua Bezerra. O dinheiro não é calor, contudo, adquire o agasalho. O dinheiro não é poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente da proteção afetiva. E finaliza assim: em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila, opa, o que isso quer dizer? O dinheiro associado à consciência tranquila é o dinheiro obtido à força do trabalho. Não é o dinheiro do jeitinho, não é o dinheiro da vantagem, não é o dinheiro de enganar ninguém. Então, o dinheiro associado à consciência tranquila é a alavanca do tratamento e fonte da beneficência, é o apoio da educação. Enfim, o dinheiro nem sempre faz a felicidade, mas sempre faz falta. Ou seja, todas as campanhas que são feitas na casa espírita, elas têm o objetivo de permitir que o material seja atendido, para que se possa ter condição de elevarmos-nos acima da materialidade, mas há aqui um perigo, né? Todas as vezes que nós somos excessivamente contentados, nós saímos da área do equilíbrio para o excesso. O excesso de sono traz a preguiça e a dificuldade. Não é o excesso de sono, é o excesso de dormir demais, né? O excesso de repousar, de descansar. Ele inabilita os órgãos. É como uma enxada que ficasse enferrujada. A comida demais desestabiliza o nosso organismo. O trabalho demais nos inabilita para as questões mais sublimes. Então, o excesso, ele não é bom conselheiro. E se nós nos apegarmos demais às questões materiais e nos esquecermos de que somos eternos? E de nos esquecermos que a vida é uma só, mas as existências são múltiplas? Nós vamos estar apegados às questões materiais e esquecidos de observar as questões espirituais. Assim, meus amigos, essa lição maravilhosa termina da seguinte forma: não digas assim que a propriedade não existe. Ah, ninguém é dono de nada. É sim. Nós somos donos do nosso tempo. Nós somos donos da nossa responsabilidade. Nós somos donos dos nossos talentos, só que precariamente, provisoriamente. Não digas que a propriedade não existe, ou que não vale a pena ter isso ou ter aquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos. Olha como Emmanuel termina essa frase. Na verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas só temos o que damos. Efetivamente, a nossa propriedade ela não é material. Então, a alegria que nós proporcionarmos, a prece que nós fizermos para alguém que aliviou o coração de alguém, às vezes a pessoa nos chama e a gente está tão apressado que não olha nem na cara da pessoa.
não é? Então, esses momentos de paz, esses momentos que a gente dá para o outro, é o talento da nossa alma. É aquilo que efetivamente nós vamos possuir para nós mesmos. Tem uma prece, gente, que é uma poesia, que eu vou pedir licença para compartilhar com vocês. Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que nos conduz na vida em que me agasalho. Enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Muito obrigada pela paciência, que a paz de Jesus nos auxilie sempre. Nós que agradecemos, Paluva. Ela já fez até oração para mim, olha que maravilha. Muito obrigado pelo carinho, viu? Gratidão. Com certeza você vai voltar várias vezes, né? Depois que nós já descobrimos o contato, já era. Muito obrigada, viu, pelo estudo. Então, nós vamos agradecer a Deus, né, por mais uma noite de conhecimento, elevar os nossos corações, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui com saúde. Sabemos que muitos vêm do trabalho, estamos cansados, mas estamos aqui aprendendo, que possamos colocar em prática, aprender esses ensinamentos maravilhosos que vão nos levar para a eternidade, né? E que todos possam retornar aos lares em paz, com essas vibrações dignificantes, que possamos manter a paz até os nossos lares. E obrigada a todos por estar aqui aprendendo conosco. Amém.